Bom, agora nós vamos utilizar o SQL Developer para manipular as bases de dados. Então, basicamente, eu baixei o SQL Developer do site da Oracle, o arquivo zip que eu estou descompactando. Aí eu encontro o executável, crio um ícone, um atalho a partir desse executável e pronto. Ele não precisa ser instalado. Ó, eu só chamo o executável. Aqui ele está me pedindo se eu quero importar as preferências de uma versão prévia. Como eu não tenho a versão prévia, não. E pronto, ele abriu. Então, simplesmente assim. Eu não vou querer enviar informações para a Oracle nesse caso. E aqui eu já consigo criar as conexões às instâncias. Então, eu crio conexão, nova conexão. Dou um nome para essa conexão. É Oracle XE System. Então aqui que significa que é a conexão que eu estou fazendo com o banco de dados usando o usuário System. Então, username System, password, a senha que eu criei. Quero que seja salva essa senha. Aqui eu posso dar uma cor para essa conexão. O localhost, né? O hostname é o localhost, que é essa máquina mesmo que eu estou. Eu poderia colocar um IP. Faço um teste, salvo e ok. Tá criada. Deixa eu colocar uma cor mais escura aqui. Está criada a conexão com a instância que a gente acabou de instalar e usando o usuário System. Então agora eu abro essa conexão, deixa eu maximizar aqui a tela e pronto. Estou já na base de dados conectado. Vamos ver os usuários. Aqui ó, o base 01 é aquele que eu criei lá no naquele site Apex, quando o banco de dados foi criado, né? Aqui eu posso também criar usuários. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um usuário exemplo 01. Vou colocar uma senha aqui para esse exemplo 01. Vou dar 123. Aqui eu tenho o script, então eu poderia ter escrito isso, né? Dou aplicar, ok. Vamos ver, já está aqui, ó, o exemplo 01. O usuário já está aqui. E aí cada usuário tem as suas tabelas, tá? No Oracle a gente trabalha basicamente com um banco de dados único. E aí cada sistema vai ter um usuário. Então aqui eu estou desconectando. E agora eu vou criar uma conexão com aquele usuário que a gente acabou de criar. Então, o usuário System é o usuário Master. E agora é como se eu tivesse criado um usuário para um sistema de exemplo, né? Então, a conexão vai chamar Oracle XE exemplo 01, porque eu uso o username exemplo 01, colocou a senha mudar 123, salvo essa senha. Vou gravar com uma cor amarelo, não vai ficar ruim. Deixa eu pegar uma cor mais escura, um cinza aqui. Então o servidor é localhost, a porta é 1521, o SID XE, salvei. E agora eu vou tentar abrir a sessão. Então eu tenho um erro aqui. Por quê? Porque eu não dei os privilégios corretos para esse usuário exemplo 01. Então vamos ali na conexão que tem o System, que ali eu tenho o acesso completo, né? Estou indo ali no usuário exemplo 01, peço para editar o usuário, vou nos privilégios e faço, nesse caso aqui eu vou fazer vou dar a garantia de criar uma sessão. Criar uma sessão é basicamente fazer o login, né? Então eu estou abrindo uma sessão na base de dados. E vamos tentar agora abrir, olha lá, conseguimos. Tá certo, não tem nenhuma tabela, né? Porque nós acabamos de criar o usuário, mas conseguimos abrir a sessão do banco de dados com esse usuário. Então eu vou tentar agora fazer uma nova tabela com esse usuário exemplo. Vamos ter um problema, já vou adiantando, mas vamos lá. Estou fazendo como se fosse uma tabela do tipo criação de uma tabela do tipo visual, né? Sem usar os comandos de texto. Então eu posso colocar o nome da coluna, ID, do tipo numérico,
não pode ser nula. Vou colocar o campo cadastro nome com varchar 2 e 100 caracteres, não pode ser nula. Tá, aqui é a chave primária, vou colocar o ID marcado como chave primária. Adiciono mais um campo aqui, no maisinho, né? Agora eu vou colocar telefone aqui. Telefone, varchar 2. Aqui eu vou deixar, que se a pessoa quiser anular, ela deixa nulo. Aqui eu vou colocar e-mail, varchar 2 também, mas e-mails já são maiores, né? Então 100 caracteres. Então eu vou dar um nome para essa tabela, vai chamar cadastros. Beleza. Vamos ver aqui. Esse seria o comando para a criação dessa tabela, né? Vou mudar o ID aqui para cadastro ID, tá? Não é muito bom você deixar o ID só o nome ID, porque você não sabe o ID de qual tabela que é que você está se referindo na hora que você faz os joins, né? Então é isso, vamos tentar salvar essa tabela. Eu vou ter um erro, tá vendo? Então, por quê? Porque eu não tenho privilégio suficiente. Então, lembra, eu só dei o privilégio para esse usuário de criar a sessão, não dei outros privilégios para ele, por isso o erro, tá? Então, vou voltar na seção do System, vou voltar a editar o usuário e agora eu vou garantir todos os tipos de acesso. Então, ao usuário. Vamos ver agora. Olha lá. Aí eu estou tentando criar a tabela cadastro, né? Lá no usuário exemplo, eu continuo com o erro, tá? Apesar de ter dado todos os privilégios. Mas então o que faltou agora? Falta eu fechar a sessão, desconecto a sessão e reconecto a sessão. Agora sim, vou voltar a colar o script e executar. Pronto. Consegui criar a tabela cadastros, né? Então o que tinha faltado era basicamente os privilégios. Eu vejo a tabela, vejo os campos que eu criei, enfim, tudo funcionando. Vamos tentar criar uma outra tabela agora também em script, né? Criar a tabela endereços. Create Table endereços, e aqui eu vou colocar os campos da tabela. Endereço ID, numérico, number, é uma chave primária esse campo, então eu já coloco aqui primary key. Ele é ligado ao cadastro ID, então é o endereço de um cadastro, né? Então é o cadastro ID number, e aí ele é ligado references à tabela cadastros ao campo cadastro ID. Logradouro, varchar 2 de 100 caracteres, 200 caracteres, eu vou colocar. Número, complemento já é um campo menor, né? Bairro, também é um campo caractere, eu vou usar o varchar 2 de 30. CEP, varchar 2, que vou colocar 10 caracteres. Aqui cidade eu vou gerar uma tabela para cidade. Então aqui vai ser cidade ID, number, igual é o cadastro ID, né? Number, ela referencia a tabela cidades e referencia o campo dentro da tabela cidades, ela é ligado ao campo cidade ID, tá? Vamos criar aqui antes, né? Eu tenho que lembrar de criar a tabela a cidade antes de criar a tabela endereço, já que a endereço referencia a cidade. Então, create table cidades, parênteses, aqui cidade ID, number, primary key, que automaticamente ele não pode ser nulo, né?
cidade nome com varchar 2 de 100 caracteres e a sigla do estado, o F, varchar 2 de 2 caracteres, tá? Então, vou criar essa tabela, seleciono aqui e vou limpar para a gente ver criando a tabela. Eu seleciono, quando existe algo selecionado, ele só usa o que está selecionado, tá? Executo, pronto, a tabela cidades foi criada com sucesso. Vamos ver aqui, eu vou dar um refresh, olha lá, já tem a tabela cidades. E agora vamos à tabela endereços. Olha lá, se eu tentar criar de novo, ele diz, ó, a cidade já foi criada, já existe um objeto com esse nome cidades, tá? Por isso que deu esse erro. Então, seleciono agora o endereços, vou limpar aqui para a gente ver e clicou, tabela endereços criada. Então vamos lá, pronto. Então nós criamos um usuário e criamos tabelas para esse usuário, ok? Muito obrigado.